Muito bom. Ficamos contentes quando recebemos o convite desta igreja para estarmos nessa noite com os irmãos, porque há uma... Esse ano fui numa igreja de Biúna, que fazia 10 anos que eu tinha saído de lá, agora que me convidaram para ir lá no aniversário. Esse descaso, né? De alguma forma, nos faz pensar, será que eu passei por aquele lugar e nenhuma marca, nem marca ruim ficou lá? Então, nos faz pensar. Até levamos os irmãos de alumínio e falei, 10 anos, depois de 10 anos, fui convidado a voltar nessa igreja, que não é o caso daqui, né? Aqui apenas 1 ano. Mas que Deus possa estar abençoando todos nós. Com referência à nossa dupla, eu estou insistindo, como o reverendo falou, eu sou insistente. Tentei investir no Gideão com o Altair, não deu certo. O Gideão com o Altair não abraçaram o meu auxílio no sentido de ser o seu empresário, não me contrataram como empresário. Agora quero ver se o Onésimo com o Rubens me contratam, né? É lançamento, hoje é a primeira vez que eles estão cantando fora da igreja, portanto espero fechar um contrato com eles semana para empresariar essa dupla, né? Vamos começar a vender CD. Eu, a Diva, a Nifa e a Benedita, o Onésimo e o Rubens, vamos comprar uma Tupic e vamos sair para o mundo aí, certo? Vocês vão ver logo, estaremos vendendo o CD dos dois para toda a nossa comunidade. É um prazer estar aqui novamente, né? E saber que, embora nesses 6 anos que eu passei por aqui, algumas coisas saíram. Se nós olharmos hoje, as falhas existem, nós erramos na nossa caminhada. Mas algumas coisas saíram, foram prósperos, houve prosperidade nesta igreja. Quem daqui, Edson, que tem um templo igual esse na nossa região, não é verdade? Lógico que nós precisamos olhar para nós, o que avançamos, o que conseguimos avançar nesses anos. Quando chegamos em 2006, numa casinha pequena, humilde, né? E agora num templo grande, um templo maior. A catedral da Vila Nova é essa aqui. Aqui é a catedral da Vila Nova. Então nós temos que ter esse olhar para frente, sonhar sempre. Pode ser que alguns sonhos virem pesadelos, mas passam, né? Deixam de ser pesadelos também. E, portanto, a palavra de Deus nessa noite é justamente para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada. Vamos ler em Mateus 4, os 11 primeiros versículos de Mateus 4. Só queria dizer para os irmãos que estou muito bem em alumínio, que lá eu tenho pilarense e tenho ibiunense comigo lá. Portanto, estou em casa. Portanto, aqui tinha pouco pilarense, por isso que eu fui embora. Só tinha 3 pilarenses aqui, 4. Muito pouco pilarense nesse lugar aqui. Vamos colocar em pé a reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras te transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Podeis sentar. 9 anos de igreja organizada nesse lugar. 9 anos de trabalho no Evangelho, descontando, lógico, o tempo de congregação, mas como igreja organizada, atuando neste bairro. Uma igreja para que ela possa crescer, para que ela possa prosperar, para que ela possa ter, de fato, a sua caminhada, sustentabilidade na sua caminhada, é preciso que alguma coisa esteja presente na vida da igreja. Precisa de alguma forma que algo esteja presente. E esse algo que está presente não é algo que muda, não é algo que faz desviar-se por qualquer coisa, por qualquer razão, mas é algo concreto. E a igreja só pode crescer, só pode realizar os seus projetos, os seus trabalhos, a sua missão no lugar, se ela estiver firmada de fato em Jesus, se estiver firmada em Cristo, se estiver firmada no Senhor que foi tentado, no Senhor que foi fiel ao Pai até as últimas consequências, até a morte na cruz por nós. A igreja que quiser de fato crescer e trabalhar de uma forma onde avance e prospere em todos os sentidos, é preciso acompanhar o que lemos no texto de Mateus e também está registrado em Lucas. Jesus, depois de ser batizado, é levado pelo próprio Espírito para o deserto. E lá, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A igreja precisa, de alguma forma, estabelecer algumas práticas. Jejuar, orar, para que a tentação não tenha influência no nosso coração, não tenha influência nos nossos atos, não tenha influência nos nossos pensamentos, não tenha influência nas nossas vidas. Jesus jejuou 40 dias. Eu vi a propaganda aqui uma igreja com propósito. Nós já lemos aquele livro também, né? A igreja com propósito. Muito bom. Eu acho que os 40 dias da igreja com propósito vai ser edificante para que a igreja possa realmente estabelecer a sua cara, o seu rosto, a sua personalidade no bairro desta vila. Mas Satanás continua a dizer para Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. O discurso de Satanás, a prosa, a conversa de Satanás com Jesus, sempre foi, de alguma forma, repudiada pelo Senhor. Ele não dá corda, ele não dá abertura, ele não dá espaço para Satanás colocar no seu coração algo que ele não quer, de certa forma, nem pensar. Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E, portanto, qualquer tentação que estiver influenciando a nossa vida, ou estiver, de alguma forma, tentando nos influenciar, a nossa resposta deve ser objetiva, clara. Somos de Jesus, somos povo de Deus, somos igreja do Senhor, e, portanto, nada vai nos desviar do caminho que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Algumas vezes, Satanás tem colocado na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, algumas coisas, e talvez, se ele fizesse essa proposta para nós, depois de 40 dias de jejum, depois de 40 dias jejuando, com fome, talvez num lugar onde nada tivesse para comer, e alguém falasse: se você fizer uma oração pesada, uma oração forte, essas pedras vão se transformar em pão para você comer. Talvez a gente, na nossa fraqueza, na nossa
no nosso desconhecimento da palavra, talvez a gente fosse tentado a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus repudia essa proposta. Essa proposta não é para ele. Essa proposta não é para nós. O que Jesus responde é que nós precisamos não só de pão, mas nós precisamos de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós aprendermos a ouvir a palavra, e segundo a própria Escritura nos diz que a fé vem por ouvir a palavra, e ao ouvirmos a palavra e termos absorvido de alguma forma a palavra do Senhor, nós vamos ter fé, e tendo fé nós vamos remover montanhas. Algumas vezes nós queremos cortar caminhos para ser mais fácil, ou ser mais fácil para nós. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, e através da palavra aumentar a nossa fé, e através da fé aumentada nós vamos remover montanhas, e aí então nós seremos fortes, e aí então nós teremos condições de transformar o mundo, de sermos sal da terra e ser luz desse mundo. E por isso a igreja precisa de alguma forma, de algum jeito, abrir o seu coração e perceber que o Senhor Jesus, o Senhor dessa igreja, está conosco, alicerçando, amparando, guiando, protegendo, guardando todos os nossos atos. Somos de Jesus, somos povo dele, e estamos a serviço nesta terra, a serviço do seu reino, e portanto nós não precisamos ter medo, não precisamos estar preocupados. E o próprio Jesus nos diz: não se preocupeis com o dia de amanhã, basta buscar, basta cada dia o seu mal, busque primeiro o reino dos céus, que as coisas que vocês estão preocupadas vai acontecer, serão dadas para você. Então o diabo não desistiu e levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está insistindo com Jesus sobre ele ser filho de Deus, porque no batismo de João Batista aparece do céu, então, a voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E portanto Satanás está agora tentando Jesus, dizendo: se você realmente é o filho de Deus, aquele proclamado lá no dia do seu batismo, você pode fazer todas essas coisas. Agora você tem todo o poder, agora você tem todo espaço com Deus para pedir o que quiser. E aí Jesus novamente diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não desiste ainda de provocar Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Aí Satanás pegou pesado. No mundo capitalista que nós vivemos, no mundo material, essa proposta, com certeza Satanás falou: agora eu peguei Jesus, agora eu peguei ele de jeito, vou tentar convencer ele que ele vai ser dono de tudo isso aqui, vai mandar em tudo. E Jesus poderia até falar: não, eu acho que é uma boa ideia, assim que eu me instalar como governante do mundo todo, eu vou poder fazer o que eu quero. E nós muitas vezes temos esse pensamento: primeiro eu vou estar lá no poder, primeiro eu vou estar fazendo isso, porque aí eu posso achar o caminho para fazer aquilo que realmente eu quero fazer. Mas Jesus não deu corda para Satanás e responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se nós estivermos firmes com Deus, firmes com Jesus, e através de Jesus é que nós chegamos até Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para todos nós, e portanto nós temos espaços com Deus através de Jesus, só Ele. Temos o maior poder nas mãos, que é o poder de Deus através de Jesus, para que todas essas tentações não sejam provocantes para nós, todas essas tentações não sejam tentações que nos leve a nos corromper de fato, e nos leve a viver uma vida onde o Senhor não aprove a nossa vida. No capítulo
capitalismo, essa proposta de poder é muito tentadora. Quem não teve vontade já de ter poder? E nós nascemos desde criança em casa, né? Eu era o filho mais velho dos homens, e eu que mandava em casa. A Cida, a Maria, a Conceição levavam cortado comigo. Eu que tinha poder para mandar lá em casa. E nós nascemos com essa ideia de poder, e achamos que realmente temos poder. O adolescente com 13, 14 anos, a primeira coisa que ele vai expor, fazer, será medir a sua força com outro para dizer que ele tem mais poder. E a vida do poder, esse sentimento de poder, então, no mundo que vivemos, no mundo capitalista, no poder econômico, é muito maior, muito grande, afeta muito mais a sociedade. Ah, mas se eu fizer isso, eu posso ajudar de outra forma. E aí, Jesus tem a resposta para Satanás: retira-te, porque está escrito. Na nossa vida também, em alguns momentos das tentações que passamos, temos que dizer: retira-te de nós, sai de nós, o caminho nosso é esse aqui, nós temos o nosso objetivo traçado, o Senhor Jesus já traçou para nós a nossa caminhada, nós podemos errar em alguns desvios da estrada, mas nós temos o nosso caminho, nós sabemos onde queremos chegar no reino do Senhor Jesus. E aí, nada vai nos tentar a desviar desse caminho, do caminho de Jesus. A igreja de Jesus, esta igreja, nós precisamos como igreja estar resistindo às tentações. Nós temos as tentações como igreja. Eu não sei se é a visão dos irmãos, de outros pastores, mas é uma visão que eu tenho tentado, trabalhar na minha cabeça. Mas nós, presbiterianos independentes, parece que temos a tentação de amar e de odiar a nossa igreja. Nós gostamos tanto dela, que parece que não queremos que ela cresça. Nós temos uma tentação grande de criticar a nossa própria instituição religiosa. Nós temos uma tentação forte em nós de dizer: a nossa igreja não vai para frente. A nossa igreja é só aquele grupinho minguado. Veio o Edson para cá, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não aumentou ninguém ainda. Nós temos a tentação de criticar e olhar para as demais, olhar para as outras igrejas e dizer: lá está crescendo, lá o Espírito Santo está atuando, lá os milagres estão acontecendo, lá o povo está indo, o povo está se agregando, se filiando àquela igreja, mas a nossa está, de alguma forma, do mesmo tamanho. Temos então a tentação de criticar a nossa igreja, de criticar o jeito dela trabalhar, de criticar muitas vezes a nossa própria doutrina, achando que a nossa doutrina é uma doutrina que parece que não está muito clara. E hoje de manhã um irmão da escola dominical perguntava, esse irmão ele foi batizado em uma outra igreja pentecostal, então ele foi batizado nas águas e veio na nossa igreja e perguntava quais dos batismos estão certos, se é por aspersão ou por imersão. Eu até respondi brincando com ele: se você quiser batizar, se tiver algum irmão que queira batizar por imersão, eu vou jogar ele no rio e ele vai morrer afogado, porque eu não sei nadar, não é verdade? Eu não vou entrar com ele no rio. E aí, nós não temos uma definição clara no nosso objetivo, e por isso nós precisamos definir com certeza no nosso coração e deixar de criticar. A nossa igreja é a melhor igreja, a nossa igreja é a igreja que nos acolhe, a nossa igreja é aquela que nos ampara, aquela que serve de todas as formas, nos prepara para a caminhada, para chegar junto a Jesus, que nos ministra, que nos dá os sacramentos, que nos fez ser cristão, nos batizaram, nos fizeram ser cristão nessa igreja. E portanto a tentação de criticar a igreja deve ser uma tentação também, como a resposta de Jesus: retira-te, Satanás. A nossa igreja é a igreja verdadeira de Jesus, a nossa igreja é do Senhor, por isso ela está instalada, por isso ela está resistindo aos tempos, por isso ela está resistindo às crises, por isso ela está resistindo às coisas ruins. Eu tenho comentado da igreja em Alumínio que nós temos que ficar despreocupados com os pentecostais.
Os pentecostais não virão para a nossa igreja. Não tem um pentecostal que saiu de lá e veio para cá. Nós temos que ir em busca, e parece que está no livro, A Igreja com Propósito, em busca dos sem igrejas, daqueles que estão sem igrejas, para que eles venham e façam parte do rol de membros da nossa igreja. E portanto não temos que ficar preocupados se a igreja A, ou B ou C está aí crescendo ou não crescendo. O que nós precisamos é não ceder à tentação que muitas vezes nos faz criticar a igreja. Uma outra tentação que nos faz também, e acontece no nosso meio, é a tentação de desacreditá-la. Será que a nossa igreja é certo? Será que o nosso batismo é certo? Será que o nosso pastor é certo? Será que os nossos sacramentos são certos? Será que a nossa cruz é certa? Nós temos, parece que mais motivos para olhar para as outras igrejas e dizer, não, a nossa igreja está errada, a nossa igreja não está certa, porque a nossa igreja faz isso, batiza com pouca água, batiza as crianças, e portanto nós temos argumentos, parece que dentro de nós, ao invés de sustentarmos a nossa doutrina, parece que nós temos facilidade em desacreditar da nossa doutrina. Ao invés de defender, e eu tenho falado, não sei se os irmãos vão gostar, mas lá na porta do céu, na hora que Jesus for julgar lá os vivos e os mortos, os presbiterianos independentes vai estar na porta, fazendo a fila. Eu quero estar na fila, lá, organizando a fila. Nós precisamos sonhar com uma igreja que está próxima do seu Senhor, sonhar com uma igreja que cumpre o seu papel na sociedade que nós estamos vivendo. E aí então, com certeza, nada mais vai atrapalhar a igreja. Aí vai faltar banco nessa igreja. Aí vocês vão ter que comprar cadeiras, igual compramos alumínio. E a cor é vermelha. Lá em alumínio é tudo vermelho. Eu ia pôr verde, mas não deu certo. Eu ia pôr do verde, mas não deu certo. E aí, nós precisamos olhar a igreja de uma forma diferente. Olhar essa igreja como a nossa igreja que precisa ser amada, a nossa igreja que precisa ser cuidada, a nossa igreja que precisa receber mais homens e mulheres, mais almas para Jesus, para o seu reino. A tentação de desacreditar. Será que a pregação que o pastor fez, será que a aula que o pastor fez, será que isso é verdade? Será que o que ele está falando é verdade? Será que quando ele sustenta o batismo por aspersão, será que é verdade isso? Né? E aí, parece que nós procuramos meios para desacreditar. Será que no presbiterianismo, na reforma protestante, há cruz na igreja protestante? Será que isso é verdade? Será que isso pode? Nós parece que temos mais facilidade em ser tentados em desacreditar daquilo que nós fazemos, daquilo que a igreja faz. Mas temos uma outra tentação com referência à igreja, que é a tentação de abandonar a igreja. Nós temos uma tentação muito grande de abandonar. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, e eu vou para outra igreja. Um dia, uma pastora aqui de Votorantim falou para o reverendo Bressani, Bressani, o senhor é daquela igreja que faz membro para nós, né? O senhor é daquela igreja. Nós fazemos membro para os outros. As pessoas vêm aqui, são batizadas, se convertem a Jesus, aprendem da palavra e vão para outra igreja. Nós temos facilidade de ser tentados a abandonar a nossa igreja. E para isso a palavra de Jesus diz, sai de mim, retira-te, Satanás, não vou abandonar essa igreja, não vou abandonar esse ministério, não vou abandonar esse povo, não vou abandonar a palavra, não vou abandonar Jesus. Mas nós temos também que resistir às nossas próprias tentações. Somos tentados, temos a tentação da descrença do dia a dia. Somos tentados a não acreditar na nossa capacidade, não acreditar na ação de Deus na nossa vida, não acreditar que aquilo que estamos fazendo, Deus está conosco e por isso vai dar certo. Eu, depois de 47 anos, eu comecei a trabalhar em 66 na Cianeia, na fábrica de Santo Antônio.
Depois de 47 anos, esse ano eu com a Diva paramos. Nós levantamos 10 horas da manhã. Amanhã vamos começar. Amanhã nós tratamos hoje na estrada. Vamos voltar a fazer a caminhada. Amanhã ela vai pôr o despertador 7h30 para voltarmos a fazer a caminhada que nós fazíamos. Faz mais de um ano que nós não fazemos caminhada. Nós somos tentados a deixar de tudo, né? Ah, vamos dormir até as 10. Aí almoça que nem um cavalo velho. Aí engorda. Aí tem que ir no médico, tem que fazer tratamento, né? Janta. Nós somos tentados a fazer coisas que não favorecem a gente. Somos tentados a fazer negócios que não favorecem a gente. Nós somos tentados, então, a desacreditar das coisas. Ah, mas não vai dar certo. Eu tenho olhado para os irmãos, assim, e para os nossos familiares, né? Para as pessoas que convivem com a gente. Essa descrença não vai dar certo. Nós começamos, em alumínio esse ano, a trabalhar algumas possibilidades de crescimento da igreja. O conselho, eu não sei se eles estão estrategicamente esperando, para depois falar que não vai dar certo, ou se eles estão acreditando no que nós estamos fazendo. Nós tínhamos 2 trabalhos fora da igreja, um trabalho em alumínio, na casa do irmão Azor, que é seu parente do Laércio. Azor é um irmão doente. Nós fazemos culto 2 vezes por mês, com Santa Ceia, na casa dele. Como ele não pode ir na igreja, nós vamos lá, a igreja vai na casa dele. Isso é alumínio. Fazemos em Mairinque, na casa do irmão Bento. O irmão Bento é um outro irmão de idade, que também não sai de casa, ele e a filha dele é deficiente, e aí nós vamos 2 vezes por mês na casa dele. No dia 5 agora, na primeira sexta-feira de abril, nós vamos abrir um trabalho em São Roque. Eu não sei, eu não perguntei para os irmãos ainda, se em São Roque já teve algum ponto de pregação nosso, não sei. Sei que nós vamos lá. Tem uma irmã nossa que está morando em São Roque, e fomos visitá-la, e ela abriu a casa dela para um ponto de pregação em São Roque. Mas já abrimos um ponto de pregação em Vargem Grande, que é lá no começo, lá perto de Cotia, na casa do irmão Miguel, do presbítero Miguel, onde uma vez por mês, todo terceiro sábado, nós estamos lá fazendo culto e dando Santa Ceia naquele lugar. Nós precisamos ser tentados a crescer. Não sermos tentados a não crescer. Se esses trabalhos vão prosperar, está na mão de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Nós somos trabalhadores, nós estamos aqui sendo treinados para trabalhar, e portanto, nós colocando nas mãos do Senhor Jesus, ele que vai operar, ele que vai trazer os trabalhadores que precisamos, ele que vai trazer pessoas, almas para serem convertidas. Mas nós somos tentados a descrenças, ou a desacreditar de nós mesmos, das nossas possibilidades. Eu quando cheguei em Ibiúna em 83, o Edson acho que chegou depois, né, em Ibiúna. Lá, naquele tempo, o Edson lembra que as pessoas saíam da missa, era quase igual aqui, saíam da missa e iam na rua. E os carros, era uma rua movimentada, e os carros passavam quase atropelando os irmãos que saíam da missa. E na frente daquela igreja tinha uma banca de revista, de jornal, que era do japonês paraplégico. E toda tarde, os meninos que furtavam na praça, vinham furtar ele, porque ele não podia correr atrás. Então toda a féria, toda a arrecadação do dia, os meninos levavam assim, em segundos. E o japonês reclamava. E o japonês queria que fizesse alguma coisa. Aí um dia, cansado de ficar pensando o que ia fazer, eu subi com a mulher do prefeito, a dona Lúcia, que é a esposa do Zezito. Falei, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa, pô. Não é assim, né? Não é obrigação da polícia só pensar. Vocês são governos, vocês estão no poder. E eu encontrei lá na assistência social naquele dia, a esposa do prefeito e a Lúcia, que era uma outra assistência social, que era lá daquela instituição perto de Vargem Grande, da Mariápolis. Ela morava em Mariápolis, né, naquele projeto.
E aí nós começamos a tirar as crianças da rua, e elas, formamos lá o Clube dos Engraxates, e aí cresceu, e aí a coisa foi para frente, né? E aí está onde está hoje as coisas. Nós precisamos sonhar em fazer o quê? Sonhar em fazer as coisas que beneficiem as pessoas. Nós não podemos ser tentados a desacreditar na nossa capacidade. Todos somos capacitados, e segundo a palavra, todos somos escolhidos, e aquele que Deus escolhe, Ele capacita para a sua obra, para o seu trabalho. Então todos nós, e o Calvino diz que todos somos sacerdotes, o sacerdócio universal de todos os crentes, todos vocês são sacerdotes, têm o dever. E eu estou falando para os irmãos, lá em Alumínio, que todos têm o dever de sair e fazer trabalhos, sair e evangelizar, sair e orar pelas pessoas. Esses dias teve em casa uma irmãzinha que mora numa vila, num lugar onde tem lá um pessoal espírita. E esses dias parece que baixou o espírito no rapaz lá, né? E ela estava na casa dela escutando todo o barulho, e ela não resistiu. Ela orou e foi lá e exorcizou o espírito imundo que estava lá. Um dia o Claudio ligou para mim em casa com o Eliezer, falou: pastor, tem um rapaz aqui arrebentando a vila também aqui. Falei: eu estou em Biúna, o que eu faço? Falei: eu vou ficar orando aqui por telefone mesmo, você vai lá. E aí o Eliezer era mais esperto. O Claudio era recruta, soldado novo. O Eliezer falou: vou ficar na porta aqui, ó. Eu fico aqui de plantão na porta, você entra lá. E o Claudio entrou lá para mandar o espírito embora. Todos nós somos sacerdotes. Se tem gente doente perto da sua casa, vai lá orar. Tem gente possuído de demônio, vai lá expulsar. Se tem gente precisando de orientação, faça isso. Todos somos sacerdotes, mas nós somos tentados no dia a dia, nós somos tentados a não acreditar na nossa própria capacidade de crentes, de cristãos. Mas temos também a descrença, somos tentados a não acreditar nas possibilidades. Deus coloca nas nossas mãos possibilidades. Precisamos olhar através da palavra qual é a possibilidade, o que Ele está possibilitando nós como igreja, o que nós podemos fazer nesse bairro, nesse lugar, nos meus vizinhos, nas minhas famílias. Mas nós somos também tentados a desacreditar nas possibilidades. Ah, mas falar com aquele rapaz lá, já foi falado muitas vezes. Mas quem sabe aquele dia é o dia que ele vai aceitar. Depois de muitas vezes, aquele dia ele vai aceitar Jesus e vem para a igreja e aceita o Senhor. O que nós precisamos, depois de tantas tentações que nós sofremos e que a igreja sofre, nós precisamos crer que Deus, o Senhor dessa igreja, está conosco, pois todos somos o templo do Espírito Santo. Todos possuímos, depois do nosso batismo, o dom do Espírito. Todos podemos fazer coisas, todos podemos remover montanhas, todos podemos trazer pessoas para Jesus, todos nós podemos fazer a obra do Senhor nesse lugar. E por isso, Mateus encerra dizendo: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. E portanto, se nós tivermos resistência às tentações, os anjos virão nos servir. Portanto, se nós tivermos resistência a todas as tentações, a vitória será certa, a vitória será, sem dúvida, acontecerá na nossa vida. Jesus nos dá possibilidades, nos mostra o caminho que nós devemos seguir e nos dá também a confiança para que os nossos atos sejam sustentados por Ele. Tudo o que você pedir para o Pai, para o meu Pai, em meu nome, Ele vai conceder, Ele vai dar, Ele vai fazer. Batei e a porta vai se abrir, buscai e você vai achar. O que nós temos buscado talvez não são coisas para a igreja, para Jesus, para o Senhor. O que temos buscado muitas vezes são coisas para nós mesmos. E aí então nós percebemos e sentimos que a igreja para de crescer, não se anima, não se envolve com mais coisas. Que vocês possam, nessa nova caminhada, nesse novo período da vida de vocês, que vocês possam sentir orgulho, não o orgulho da arrogância, mas o orgulho santo de sentir membros dessa igreja, de uma igreja que pode trazer
outras e outras almas para Jesus nesse lugar. E que vocês possam ter, de fato, a esperança, e que ela não morra, e que vocês não sejam, em nenhum instante, tentados a desistir.